Muito bem. Teologia é o discurso, tratado ou estudo a respeito das coisas divinas. Assim definiu Varrão no século I antes de Cristo. Marco Terêncio Varrão. É sobre ele que nós queremos falar um pouco. Nós temos referência a respeito de Varrão na grande obra de Agostinho de Hipona, na Cidade de Deus. Deixa eu colocar aqui mais perto. A Cidade de Deus. Agostinho faz uma leitura de Varrão, dando apontamento para os 3 métodos no qual Varrão definiu a teologia. Método não, né? 3 perspectivas, se assim podemos dizer. Ou melhor ainda, 3 classificações. O Varrão vai definir a teologia como uma teologia mítica, uma teologia natural e uma teologia civil. Então, esta definição, essa classificação sobre a perspectiva de Varrão vai influenciar grandemente os filósofos, Agostinho, né, principalmente, mas o conceito perpassa a história da teologia e da filosofia. Bom, o Varrão, ele nasce em 116 a.C., ele estudou em Roma, em Atenas, onde exerceu grande influência na filosofia grega. Na área política, ele serve sobre Pompeu. Após a vitória de César, ele foi perdoado, mas perdeu parte da sua biblioteca. Morre no ano de 27. As suas obras são o estudo sobre a língua latina, etimologias e gramática. Realmente era um enciclopedista, né? Um tratado sobre a agricultura. Parece que quase toda esta obra foi perdida. E você tem 41 livros sobre religião, história e cultura. E é neste ponto que foi fundamental para Agostinho, né? Ele faz a sua classificação da teologia. Foi considerado por Cícero como o homem mais erudito de Roma. Vejam só. Então eu gostaria de ler um trecho da obra Cidade de Deus, onde Agostinho trabalha este tema. Então está no capítulo 5 do livro 1, do volume 1. Capítulo 5. O título é Dos 3 gêneros de teologia segundo Varrão: o fabuloso, o natural e o civil. Diz: chama-se mítica a teologia de que usam sobretudo os poetas, natural a dos filósofos e civil a do povo. Na primeira que citei, há muitas ficções contrárias à dignidade e natureza dos imortais. Nela se diz que um Deus procede da cabeça de outro, de uma colcha. Outro nasceu de gotas de sangue. Também se diz que os deuses roubaram, cometeram adultério, se submeteram aos homens, enfim, atribui-se-lhes todas as fraquezas, não apenas as de qualquer homem, mas as do mais desprezível dos homens. Então, essa classificação da teologia em mítica, né, foi tratada pelos poetas. São as tradições míticas, como as teogonias de Hesíodo e Homero, né, que cantam a origem dos deuses, mas, de alguma forma, esse caráter mítico ou fabuloso, como foi denominado por Agostinho, de alguma forma ofende a dignidade dos deuses, né? Por ter um caráter poético e especulativo. E assim vão descrevendo, né, a respeito da teologia. Então, como na citação, né, como surgiu ou surgiram os deuses, qual o seu caráter, né? E assim foi ensinado pelos poetas. Então nós temos a segunda classificação,
Eu queria ler também um trecho. Em Agostinho ele vai falar assim: a segunda, que é a natural. A segunda classe de teologia para que chamei a atenção é aquela acerca da qual os filósofos nos deixaram muitos livros, em que se questiona os deuses. Que são eles? Onde residem? Qual a sua origem? Quais as suas qualidades? Existem desde determinada época ou são eternos? Provém do fogo, como cria Heráclito? Provém dos números, como afirma Pitágoras? Ou dos átomos, como pretende Epicuro? E outras questões que se pode ouvir mais facilmente dentro das paredes de uma escola do que aqui fora no fórum, na cidade, né? Então veja que a teologia natural já é a teologia dos filósofos, é uma teologia, né, que se busca o entendimento através da razão, identificar o primeiro princípio, né, a arqué, ou a natureza dos deuses, como foi citado com Heráclito, Epicuro, né? Então, ainda assim que alguns pré-socráticos eram chamados de materialistas, mas se preocupavam com o primeiro princípio. Nesse sentido, ele pode ser classificado como uma teologia, né? Porque busca o primeiro princípio ou trata das coisas últimas. E, por fim, a última classificação de Varrão é a teologia civil. Também gostaria de ler com vocês sobre esse ponto. Na obra magna de Agostinho, A Cidade de Deus, ele diz: a terceira espécie é a que nas cidades os cidadãos, e principalmente os sacerdotes, devem conhecer e praticar. É nela que se vê quais os deuses que cada um deve oficialmente venerar, com que ritos e com que sacrifícios. Essa é a teologia civil, a teologia pública. Se pudermos assim fazer um anacronismo, né? Talvez tenha muita referência com a teologia pública moderna, mas é a teologia do povo, do Estado, dos legisladores e sacerdotes, vai tratar dos ritos, cultos e religião pública. Então, já no primeiro, segundo século antes de Cristo, nós temos uma classificação muito profunda e uma divisão histórica que vai influenciar o pensamento deveras da teologia pelos séculos que estão por vir, né? Terêncio Varrão, muito interessante. E agora virá os desdobramentos, principalmente com a teologia natural, que é a teologia dos filósofos.